Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Nesse encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração, uma bênção para o meu coração. Que bom que você está aqui. Se nos encontramos é porque você valoriza a sua vida de oração. Quero então lembrá-lo da nossa agenda permanente. Orarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas vacinas, pela retomada da economia, para que a fome não se instale no nosso país. Lembrar também de orar pela sua igreja, pela liderança, diretoria, grupo gestor, por cada líder de ministério e pelos voluntários. Também por sabedoria, para sabermos como vamos retomar os nossos encontros presenciais. Por falar nisso, quero lembrá-lo da Escola da Caminhada de julho. A partir do próximo domingo, estamos tratando do tema Enfrentando o Luto, Superando a Dor, quando ouviremos especialistas da área sobre este assunto. Para tanto, é preciso você se inscrever através da internet, tanto para a Escola da Caminhada como para o culto da noite, que serão presenciais. Meus irmãos, enquanto nós não atingirmos 70% da população vacinada com 2 doses, nós devemos continuar a tomar todo o cuidado possível. Esta então é a nossa orientação e também será a retomada, com todo o cuidado possível, até que atinjamos este índice de 70%, pelo menos, de toda a população vacinada em 2ª dose. Quero convidar então você a meditarmos agora. Pegue sua Bíblia, deixe aberta aí em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje sobre a oração ao Deus poderoso. Abra sua Bíblia na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Queremos meditar nesta noite por que devemos orar ao nosso Deus. Se você se lembrar, a semana passada nós meditamos sobre por que devemos orar uns pelos outros. E eu afirmei que devemos orar uns pelos outros porque somos uma família espiritual que se cuida, que se protege e que se fortalece. Hoje eu gostaria de pensar com você por que devemos orar ao nosso Deus. Esta oração que é feita de uns pelos outros, mas é dirigida a Deus, tendo Deus como alvo desta oração. Os versos 8 e 9 do capítulo 1 dizem assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus,
desde os tempos eternos. Que coisa tremenda podermos pensar a respeito do nosso Deus. E o primeiro motivo pelo qual devemos orar ao nosso Deus, que eu gostaria de destacar neste primeiro trecho que Paulo escreve a Timóteo, é a respeito do seu poder, que ele fala logo no final do versículo 8, quando diz que ele está suportando os sofrimentos pelo Evangelho por causa do poder de Deus. Este poder que tornou inoperante a morte. Veja que no verso 10 diz assim: sendo revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte. A morte não opera mais sobre a nossa vida e Paulo está afirmando que devemos orar, podemos afirmar que devemos orar ao nosso Deus, porque Ele é poderoso e o seu poder é tão grande que Ele tornou inoperante a morte. A morte não opera mais na nossa vida não é mais exercida a partir ou tendo como referência aquilo que a morte pode causar sobre nós. Ele tornou inoperante a morte e trouxe para a luz a vida e a imortalidade. O apóstolo Paulo está lembrando com estas palavras daquilo que o profeta Isaías já disse lá no capítulo 53 a respeito de Cristo, quando profetiza assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías está falando de Jesus, está profetizando a respeito deste Deus poderoso para tomar sobre si, através de Cristo Jesus, a culpa dos nossos pecados. Ele é o Deus que se humilhou, vindo a se tornar como servo, e como também diz o próprio apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses, afirmando a respeito de Cristo Jesus, diz que Ele era Deus, mas que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Devemos orar ao nosso Deus, porque Ele é unicamente poderoso. Ele é o único Deus verdadeiro que é unicamente poderoso para tornar inoperante a morte e trazer para a luz a imortalidade, a vida. Ele é o Deus que João escreve, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E é este Deus que Paulo está dizendo que faz parte desse seu evangelho, desta boa notícia que ele tem para trazer. O Deus que é poderoso para realizar aquilo que propôs.
vindo ao mundo humilhando-se, tornando-se humano, um servo sofredor, sofrendo a morte, satisfazendo as justas exigências da lei de Deus e tornando assim poderoso o seu sacrifício para conosco. É por isso que Hebreus, o escritor aos Hebreus, vai dizer lá no capítulo 7, versos 26 a 28, assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho Jesus, perfeito para sempre. Ele é esse Deus poderoso que veio ao mundo, se tornou como um de nós, assumiu a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas diante de Deus apareceu como um sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo, tornando-se assim o sumo sacerdote, a oferta e o ofertante diante de Deus. Só um Deus poderoso, como diz o apóstolo Paulo, é capaz de realizar aquilo que propôs, de cumprir as suas próprias exigências para poder resgatar ou libertar aqueles que nele crescem. Deus é poderoso, unicamente poderoso, para realizar o que propôs, vindo ao mundo realizar isso, e se torna também unicamente poderoso para cumprir aquilo que prometeu, pois ressuscitou. No texto em que lemos, o apóstolo Paulo fala no verso 12: por esta causa sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A ressurreição de Cristo avaliza aquilo que Deus propôs a se fazer. Vir, morrer em nosso lugar, ressuscitar, vencer a morte, abrir as portas dos domínios da morte para dar a quem nele crer este mesmo poder. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso, tanto para realizar aquilo que se propôs a fazer, se tornar servo e morrer em nosso lugar para a nossa libertação, e Ele também é poderoso para cumprir esta promessa. Paulo, como eu disse, está nos últimos meses da sua vida, e ele está afirmando: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé nesses últimos 30 anos, eu sei que Ele é poderoso, Ele não vai me decepcionar. Nós devemos orar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é unicamente gracioso. Veja o que o apóstolo Paulo fala no verso 9, que Ele nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para aplicar o seu poder, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça. Você vai se lembrar que lá em Efésios, o apóstolo Paulo, também falando àquela igreja, diz no capítulo 2, versos 8 a 10, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus é gracioso, Ele não leva em consideração quem nós somos, porque se fosse levar, mesmo os mais poderosos ou aqueles que mais foram solidários,
aqueles que mais se entregaram para ajudar o próximo, nada disso é capaz de chegar diante de Deus com a perfeição que Jesus chegou como servo sofredor. Ele não leva em consideração isso, mas derrama graça sobre nós, que começou poderosamente quando o próprio Deus se torna um de nós para morrer em nosso lugar. É através de Jesus Cristo que Deus nos recebe. Que bênção que é isso! Eu sei que nós temos a tendência a nos compararmos uns com os outros e sempre encontrarmos alguém que é pior que a gente. Não é verdade? Mas Deus não faz esse tipo de comparação. Deus nos compara com a perfeição de Jesus Cristo e nos encontra, nos enxerga através deste Cristo que tomou o nosso lugar. Veja que coisa tremenda quando Paulo escreve ainda a sua primeira carta aos Efésios. Ele diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude do tempo. Veja que coisa tremenda, o nosso Deus é gracioso e resolveu nos envolver, derramar sobre nós abundantemente o seu favor, o favor imerecido, não porque tivéssemos algum tipo de merecimento, mas porque ele determinou nos abençoar desta maneira, desde antes, muito antes de existirmos qualquer um de nós. Deus é unicamente gracioso. As pessoas se aproximam de outros deuses, dos seus ídolos, com medo do que pode acontecer por terem transgredido a lei desses deuses, mas o nosso Deus, o apóstolo Paulo afirma, que derramou graça sobre nós. Ele determinou se relacionar conosco através da sua graça. Então nós devemos orar ao nosso Deus, porque ele é unicamente gracioso e a sua graça está demonstrada e manifestada através de Cristo Jesus. Então devemos orar ao nosso Deus porque ele é o único Deus verdadeiro, unicamente poderoso, unicamente gracioso, mas também, meus irmãos, unicamente vivo, presente, constantemente presente. Veja que interessante que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, a partir do verso 3 desse capítulo, diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Veja que coisa interessante. Paulo está falando de uma fé que vem sendo desenvolvida desde os seus antepassados. A fé dos heróis, os heróis da fé, aqueles a quem Paulo tem como referência na sua vida e na sua teologia, na sua doutrina. Ele diz que aqueles antepassados viveram pela fé. Ele diz que esta fé viva, verdadeira, não fingida, ela habitou na avó de Timóteo, na sua mãe, e ele também crê, tem visto os sinais desta fé verdadeira na vida de Timóteo e na sua própria vida. Paulo está afirmando sobre a sua consciência limpa, tranquila, do verso 3, e no verso 12 ele diz que eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho colocado esta fé não fingida, esta consciência tranquila de que estou
me relacionando com o Deus verdadeiro. Ele ainda afirma no verso 13 que retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você viu em mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Então Paulo está dizendo assim, olha, este Deus é unicamente vivo, presente, constante. Ele habitou e se relacionou com os meus antepassados. Ele tem habitado em mim e eu tenho convivido com ele. Ele habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe Eunice, habita em você. É este Deus que nos fala através da sua palavra, através desta sã doutrina. É este Deus que fala através da sã doutrina, que aponta para o Filho Jesus. Lembre-se que o escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, mas ultimamente Ele falou através do Filho. E esta sã doutrina aponta para Jesus. E finalmente ele diz que este Deus é unicamente vivo porque ele se manifesta em nossa vida através do seu Santo Espírito, que habita em nós, que fala conosco, que fala através da sua palavra, que como um holofote aponta para Jesus, para o sacrifício de Cristo, para a manifestação do amor, para a prova do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Todas estas verdades, todos estes testemunhos apontam para mim e para você que Deus é vivo. Quando eu lembro daqueles testemunhos que recebi no passado, de pessoas que sorriam, eu me lembro do pastor Josué Salustiano, um pastor já veterano, tinha idade para ser seu filho, e ele dava um sorrisinho assim, engraçado ou quase de deboche, diante das minhas dúvidas, dizendo assim, filho, você não precisa perder tempo com estas coisas, saiba que Deus é mais poderoso que isso. E ele foi um homem que viveu uma vida bela, deu esse testemunho, foi um homem que marcou a minha vida. Assim é possível quando eu penso quantas vezes minha mãe me chamou a atenção dizendo assim, Valdo, não dê ousadia ao diabo. Dizendo assim, olhe para Jesus, confie nesse Deus, siga este caminho. Tantos homens que pregaram o Evangelho para mim, que poderiam estar aqui, homens e mulheres que não tiveram uma fé fingida, mas que manifestaram que Deus é verdadeiro e vivo. Nós devemos orar ao nosso Deus, porque Ele é um Deus poderoso, unicamente poderoso. Ele é o Deus unicamente gracioso. Só este Deus foi capaz de vir ao mundo, tomar o nosso lugar e vencer a morte por nós e para nós. E Ele é o Deus que é vivo, presente, constante, através da vida dos nossos irmãos, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Eu quero convidar você agora, então, a orarmos ao único Deus verdadeiro. Fora deste Deus, existem muitos ídolos. Existe um inimigo querendo que nós nos prostremos e o adoremos. O nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nossos pecados, é o Deus unicamente poderoso, unicamente gracioso e unicamente vivo, a quem devemos orar. Fecha os teus olhos, vamos falar com este Deus que é presente neste instante. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de entrarmos na tua presença, de entrarmos e nos prostrarmos diante do teu trono e ousarmos falar contigo, ó Deus, baseados no precioso sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Nós vimos, ó Deus, nos socorrer do teu poder, pedir da tua graça sendo derramada sobre nós, pedir, ó Deus, a tua companhia e o teu abraço diante dos problemas que enfrentamos, diante das lutas que temos, diante das dúvidas que tomam conta do nosso coração.
Ó Deus querido, vem nos abraçar, vem nos envolver com a Tua graça e com a Tua paz. Vem nos dar a direção de que precisamos, ó Deus, através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus querido, Tu que és todo-poderoso, Tu que estás em todos os lugares, o Senhor que sabe todas as coisas. Ó Deus, ouve a nossa oração. E nós fazemos isto no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida irmã, que você tenha um restante de semana em que você possa orar a este Deus todo-poderoso, a esse Deus todo-gracioso, a esse Deus vivo que está ao seu lado e ouve a sua oração. Que você seja envolvida pela sua graça, pela sua paz e que Ele continue a lhe conceder vitória na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, ainda Cristo em oração. Tão grande compaixão aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.